Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Família Viva Mais. Sou a pastora Nani e hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Oi, Gigi. Oi. A Gigi é minha filha do meio, ela tem 11 anos, estudante, estuda na escola IPE. Né, Gigi? Você está em que série? Sexto ano. Sexto ano. E do sexto ano, do quinto ano para o sexto ano, é muito diferente? Muito. O que mudou? Matéria mais difícil. Matéria mais difícil? É? Que matéria que é mais difícil? O que mais que muda no sexto ano? A matéria que mais muda? O que mudou no sexto ano? Muitos professores? Sim. E eu trouxe ela hoje para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade. Porque essa carinha de anjo começou a sofrer um pouco com a ansiedade na época das provas. Né, Gigi? Sim. E olha que ela foi a melhor aluna da escola do quinto ano, no ano passado. E aí, nesse ano, no sexto ano, quando começaram as primeiras provas, ela começou a ter algumas crises. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gigi, o que você sentia na época das provas e como que seu corpo reagia? Eu estava com medo de tirar nota ruim, porque eu tirei nota ruim no primeiro trimestre, mas não foi uma nota tão ruim, foi uma nota azul. Foi uma nota azul? Sim, daí eu fiquei com medo de tirar nota abaixo dessa nota. Mas antes da nota, você também ficou nervosa, antes da prova. E por que você ficou nervosa antes de fazer a prova? Também não sei. E como que você ficava? Conta para as pessoas. Hoje a gente quer falar sobre ansiedade, porque às vezes a gente acha que é bobeira, né? Porque eu sou diferente dela. Então, essas situações que deixam ela tão desconfortáveis não me deixam desconfortáveis. Mas nós temos que aprender a ter sensibilidade para ajudar os nossos filhos a enfrentar os desafios da vida. E aí, Gigi, como que você ficava quando você sabia que ia ter uma prova? A prova nem tinha chegado. Um mês antes. Um mês antes. Eu ficava chorando, triste de ficar de recuperação um mês antes. Um mês antes, quando marcaram o calendário de provas e avisaram, daqui um mês tem prova e a data é essa. Ela chegava em casa chorando. E você chorava como? Só um pouquinho? Não, eu chorava o dia todo. O dia todo, e chorava desesperada. E aí nós fomos tentar fazer várias coisas, né, Gigi? E por que você tinha tanto medo, assim, de fracassar? Sei lá, pra mim eu tenho que E tirar bem, uma nota boa, né? É. E bem. E era engraçado porque a gente fez várias coisas. Nós oramos com você, não foi, Gi? O Matheus falava com ela, filha, você é inteligente, você é uma boa aluna. E ela é mesmo, ela é uma aluna dedicada, ela faz os deveres, ela estudava para a prova. E aí a gente está falando de uma coisa que ainda faltava um mês para chegar e ela já estava sofrendo. E aí, Gi, conta aí, você foi bem na prova, você tirou nota boa. Aí ia vir outra prova, por que você ficava daquele jeito? Eu tava com medo de tirar, porque tem nota... A Siri quer participar, né? Porque tinha provas que eu tenho mais facilidade e tem as provas que eu tenho mais dificuldade. Mas e aí, mesmo as que você tinha facilidade, você ficava nervosa? É porque eu tava com medo de esquecer tudo na hora da prova. Mas você não estudava? Estudava. E você não era boa? É. E você não tinha ido bem na prova anterior? Tinha. Então por que dava medo? Porque é outra matéria. Então, olha que coisa louca. A gente está falando isso e reforçando porque eram as nossas conversas. E a gente tentava trazer um positivismo para a vida dela que não funcionava. Porque ela estava vivendo uma mudança grande do quinto para o sexto ano. Ela até falou para mim, porque o ano passado ela e um outro menino ficaram com a nota muito perto dos melhores alunos do quinto ano. E esse ano ela falou, e esse ano ele não está bem. Por quê? Porque mudou. E é novo, a professora entra, a outra, né, uma sai, a outra entra, e agora você tem que ter mais autonomia com a sua agenda, de lembrar os trabalhos, não tem correção no caderninho. Uhum. Isso é assustador? Ainda tem um garoto que repetiu na minha turma, daí eu fico com muito medo de ficar igual ele, né? Porque ele repetiu muito. Daí eu fico com medo de ficar igual ele lá no sexto ano 3 vezes.
Aí você não quer ficar no sexto ano. Não aguento. Mas ela estuda. Mas você estuda. Você faz dever. Gente, a gente tinha essas conversas por horas. E não adiantava. Aí, de vez em quando, eu perdi a linha, né, Gigi? Sim. Ela tava me explicando matemática que eu não tinha entendido. Ela falava, você não presta atenção, Giovana. Não, porque você começava a chorar. Eu não entendo. Eu falei, mas você nem presta atenção. Aí, de vez em quando, eu perdi a linha. Aí, de vez em quando, eu falava pra ela que, você não vai me arrastar pra esse lugar que você quer ir, não. E é tudo falta de entendimento, gente, porque é um assunto muito difícil. E se a ansiedade fosse algo fácil de ser tratado, a gente tinha salas aí de boas conversas. E não é assim que funciona. Boas conversas pode ajudar um pouco, mas não resolve tudo. Porque ela precisa encontrar um lugar para descansar. Então, ela estava vivendo essa mudança toda. E foi engraçado, porque olha como os filhos da gente são influenciados. A Giovana é muito artística, né, Gigi? Sou. Ela aprecia artes, ela gosta de pintar, ela gosta de balé. A Sofia, mais velha, é muito do esporte. A Sofia vira para a Giovana e fala assim, você está achando que a artes do sexto ano é legal? Não, a artes do sexto ano é muito chato. Você vai ver, a professora, a prova dela é difícil, cai coisa que ela nem deu. Sofia exagerando, né? Aí você acreditou em quem, Giovana? Na Sofia. Na Sofia. E aí ela começou a chorar que a prova de artes ia chegar e que a professora dava matéria que não caía. Gente, ela não tinha feito nenhuma prova dessa professora ainda. Isso um mês antes. E aí ainda tinha um mês antes da prova. E ela chorando. Gente, tinha dia que eu não aguentava. Falei, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou te tirar da escola. Desse jeito não dá. Me ameaçou. A ameaça também não funcionou. Não. Não funcionou. Falou que ia me tirar do balé, depois ia acabar com a Gigi Paper, depois ia me tirar da escola. Eu falei pra ela, a gente não tem condição não, porque quando começou as primeiras crises dela, foi na época de prova. Aí vencemos a época de prova, glória a Deus, ela tirou só nota boa. Vencemos. E aí o que aconteceu? Marcaram a segunda prova. Aí ela começou aquela crise do período de prova antes. Mas ia ter 2 provas em um dia. Aí ia ter 2 provas em um dia, só que era um mês pra frente. Aí eu falei, Giovana, pelo amor de Deus, eu não dou conta disso um ano inteiro letivo, não. O ano inteiro você chorando porque agora você está fazendo prova, porque agora marcou a data da próxima prova. Aí eu falei, se você não está dando conta de tudo, ela ameaça, né? É a gente tentando ajudar. É a gente tentando ajudar. Eu vou te tirar de um dos 2 balés. Ela faz 2 lugares. Se não funcionar, eu te tiro do segundo balé. Se não funcionar, a gente fecha a Gigi Paper. E se não funcionar, eu tiro você da escola. Porque a gente não estava dando conta, gente. Ela chorava muito tempo. Não é, Gigi? E o que você sentia? Medo, tristeza? Era o quê? Era medo, né? Era medo. Tem muita gente que acha que a ansiedade é tristeza. Gente, a ansiedade não é tristeza. A ansiedade ela é parecida com o medo. Então, é um medo de fracassar. E ela só tem 11 anos. Aí você pode achar que a gente é meio carrasco. Não, a gente tem um mínimo, né, Gigi? É. Mínimo. Porque nós não criamos eles para ser aluno que estuda para tirar média. E aí, o nosso desafio diante dessa situação era mostrar para ela que se ela estudasse, desse o melhor dela e tirasse uma média, estava tudo bem. O que não está bem é ela não dar o melhor dela e tirar média só para passar de ano. Então, a nossa dificuldade era ajudar ela a lidar com essa nova pressão sem afrouxar um pouco os parâmetros, para ela falar assim, não precisa ir muito longe, né? Se eu for só um pouquinho aqui, já está bom. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente foi fazendo, né, Gi? Como foi essa última prova? Foi bem melhor do que a primeira. Foi bem melhor. Você chorou, você conseguiu se acalmar? Mais ou menos. Mas chorar igual você chorava antes? Não chorei nem um mês antes. Nem um mês antes. E você ficou mais tranquila. E aí, eu quero mostrar para vocês 2 coisas que Deus me deu uma direção para fazer. Né? Não estou falando que é a solução, às vezes, para você que está enfrentando problemas de ansiedade com seu filho. E a Gigi é uma menina alegre, ela é engraçada, né, Gi?
Ela é divertida, mas ela estava sofrendo de verdade com questões que nem existiam. Ela estava sofrendo com medo de uma nota vermelha que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Peguei o boletim dela ontem. Como que está seu boletim? Só 9 e 10. Só 9 e 10. E aí eu comecei a me sentir muito incapaz de ajudar ela a sair desse lugar. E eu sempre resisti melhor à pressão. A Sofia acaba lidando melhor com esse tipo de pressão, mas a Giovana não lidou bem com essa pressão. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não estou alcançando o coração da minha filha. Ela está sofrendo de verdade. Eu preciso da tua ajuda. Aí sabe quando aparecem umas coisas no Instagram depois de você orar, que você nem falou? Aí apareceu esse livro, né, Gi? O Colorindo a Vida, da Jane Chevegatti. Olha só, não sei se vai dar para ver. É um Colorindo a Vida. É um livro tipo de lettering. Olha só. Apareceu isso aqui para mim. Olha que legal. E ela gosta muito de pintar, né, Gigi? Gosto. E aí eu comprei esse arquivo, imprimi e eu dei de presente para você, né, Gigi? Uhum. E aí o que eu falei para você? Que era para eu pintar e daí cada dia eu ia me sentir menos ansiosa. Eu escrevi assim para ela, ó. Giovana, quando o medo quiser dominar seu coração, comece a pintar. E se lembrar que Deus planejou você do jeito que você é. Linda, ajudante e feliz. Te amo e você pode todas as coisas com Jesus. E aí, quando ela começava a ter essas crises, começava a ficar preocupada e querendo chorar, aí o que eu falava? Vai pintar e fazer o devocional que a gente vai pintar e fazer o devocional. Eu falei, agora é hora de pintar, Gigi. Lembra, a gente não pode lidar com a nota que você vai tirar na prova no futuro. O que a gente pode tirar? A gente pode estudar para uma prova muito difícil, mas se você tirar uma nota baixa, a gente não pode lidar com isso hoje, não é? E aí, como você se sentia enquanto você estava pintando? Porque ele também tem eles são frases motivacionais, esse arquivo dela. Por exemplo, o primeiro, acredite em você. E aí atrás tem uma reflexão, que aí ela lê, ela tem uma tarefa. Como que você se sentia enquanto você estava pintando? Você conseguia se acalmar? Conseguia. Me sentia bem melhor que antes. E aí conseguia ficar mais claro, que não tinha tanto medo, assim, não precisava sofrer tanto? Sim. E quanto tempo você ficava ali colorindo para se acalmar? Ai, demora muito. Mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Às vezes precisa de tempo. Então, quando ela começava a ter crises, eu falava assim, agora não é hora disso, Gigi. Não é hora da gente falar de nota. É hora de quê? Brincar. De pintar. Senta na sua mesinha e vai pintar. E aí, outra coisa que funcionou, mostra aí, Gigi, que é... o livro de devocional. O Café com Deus Pai. Tim. Né? Porque tem vários. Tem o de criança, o Tim e o de adulto. Então... E aí ela me pediu o Tim, e aí ela começou a ler a palavra, a estudar, e você começou a ser mais regular, e isso também te ajudava a se acalmar? Sim. Por quê? Porque eles são histórias, tipo revista em quadrinhos, só que são histórias. Daí ele deixa uma referência do livro da Bíblia, daí você lê, daí você lê a história que está contando na página, e daí é para explicar melhor a página, daí é muito legal. E isso aí estava acalmando ela. Então, gente, a ansiedade é uma coisa muito séria. Ela pode evoluir para pânicos, para a pessoa ter medo de tudo, sabe? Da pessoa ter medo de sair de casa. Então, não negligencie isso, porque, para mim, ter medo de uma prova, para mim, era uma bobeira, mas para ela, não. Então, quando para ela não começou a afetar a saúde dela, física e emocional, para a nossa família, isso deixou de ser uma bobeira. E a gente começou a buscar uma solução. Então, Deus nos deu essas 2 soluções. E aí eu estou preparando para ela, era uma surpresa, mas eu vou compartilhar aqui. O quê? Eu estou preparando uma playlist de músicas alegres para quando o medo vier, de músicas que inspiram, músicas que animam, que alegram a nossa alma. Então, eu estou preparando uma playlist, então eu vou falar assim, bota lá sua playlist e vai pintar. Quando o medo quiser bater a porta dela. Mas esse trimestre já foi bem melhor, né, Gigi?
Foi. O primeiro trimestre foi muito difícil. Ela dormia chorando, ela acordava chorando. Teve um dia que eu tive que vir buscar você na escola porque ela tirou uma nota não muito boa e não conseguia parar de chorar. Eu tive que vir pegar ela, né? Ela conseguiu me mandar uma mensagem e falou: mãe, não estou bem. E eu vim buscá-la, a gente foi para casa, a gente se acalmou. Depois conversamos sobre a nota, né, Gigi? Foi. Que você recuperou na prova, foi uma nota do teste. Nem tinha motivo para ter tanto medo. Tinha? Não. Não tinha tanto motivo. E aí Deus também me deu alguns textos bíblicos de versículos que são motivadores, que nos lembram quem nós somos em Cristo, o que nós podemos fazer com Ele. Eu estou fazendo os cartõezinhos para ela. E eu vou colar nos lugares que ela mais usa, na mochila, na agenda, no quarto, para ela começar a declarar essas palavras de vitória para ela. Porque eu posso impedir ela de sentir medo? Posso, Gigi? Não. Mas eu posso te ajudar a vencer ele. Não posso? Pode. Isso eu posso. Posso ajudar a ensiná-la a vencer. Então eu trouxe ela hoje porque é um assunto que a gente tem visto crianças tão pequenas tendo crise de ansiedade. Às vezes a gente acha que é bobeira, não sabe lidar. Então, preste atenção no seu filho, busque no Senhor, fale. Eu falei igual o Manoá, pai de Sansão, fez, quando ele descobre que ele ia ter um filho, e um filho muito especial, um libertador. Ele fala: eu preciso falar com o anjo mais uma vez. E aí o anjo volta e fala: o que você quer falar comigo? Ele fala: como eu devo educar esse menino? E aí eu falei: Senhor, o Senhor pode me ensinar como eu devo ensinar a Giovana a não andar com tanto medo? É bom sentir medo? Não, é horrível. É horrível. E você dormia com medo, acordava com medo? De vez em quando você esquecia do medo? Não. Não esquecia, mesmo quando parecia que você estava bem? Parecia, eu fui no cinema com vocês, assisti um filme lá. O Divertidamente? Não, foi um antes. Ah. Daí lá eu fiquei ansiosa, porque eu tava com medo da prova que ia ter uma semana depois. Olha só, nem estava querendo usufruir um lazer. Olha como a ansiedade vai roubando coisas, né, Gi? É horrível. É horrível. E o que você tem que falar para as crianças aí da sua idade que às vezes sofrem com ansiedade? Como que elas podem pedir ajuda? Pedir ajuda pra quem? Então, para quem que elas podem pedir ajuda? Para os pais e para Deus, né? E para Deus. Você pedia para Deus e ela falava para mim: eu já orei, mãe. Eu já falei para Deus que eu não quero sentir isso, mas eu sinto. Você falava isso para mim, né? Eu falava, porque eu orava, depois eu ia falar com minha mãe. Mas minha mãe, ela não tem medo, ela não tem medo disso. Daí ela não entendia muito né? bem. Mas depois ela me deu isso, daí me ajudou pra caramba. Aí foi bom. Então eu quero deixar isso para você. Para você que às vezes está vivendo situações de ansiedade e acha que hoje virou moda, parece uma coisa tão comum, eu quero te falar que Deus ele já se preocupava com isso. No Salmo 55, no verso 22, está escrito assim: lance todas as suas preocupações sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele já se preocupava lá no Antigo Testamento com as suas preocupações, com aquilo que podia causar medo em você. Então, não tenha medo de falar a verdade para Deus. Fala para Ele: Senhor, eu estou com tanto medo, eu não sei o que fazer. Esse emprego novo, essa escola nova, tudo novo, isso é tão desafiador para mim. E busque ajuda na sua igreja, na sua célula, busque ajuda com seus pais, busque ajuda. Não tente sair desse lugar sozinho, que Deus vai mandar o socorro para você. Você não vai ser abalado. Então, eu espero mesmo que você alcance isso, né, Gi? De chegar, tá chegando mais uma prova. E aí? Ai, tô bem melhor. Não. Mais confiante? Tô. Nota boa? Sim. E era tão assustador que ela fazia a prova e eu perguntava: e aí, Gi, foi bem na prova? Ela: não sei. Eu falei: a gente sabe. Se a gente respondeu tudo, pelo menos a gente acha que foi bem, né? É isso aí. Então você vai partir para a última prova aí do ano confiante. Vou. Nome e de do Jesus. mesmo jeito, mesmo se eu tirar uma nota mediana, assim, eu vou passar, porque a tia falou que minhas notas são boas. É isso aí. Então ela está acreditando agora mais no boletim, né, Gigi? Porque nem o boletim fazia ela acreditar, não é isso? Tô.
Então, é isso. Muito obrigada por você ter vindo contar a sua experiência. Amém? Amém. Então, dá um tchau aí pro pessoal. Tchau. E que Deus abençoe você. Fique de olho nos seus filhos. Não negligencie os sentimentos e as emoções, por mais novos que eles sejam. Deus pode nos tirar desse lugar. Amém? Então, até a próxima semana, até o próximo programa. Que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.